E aí, gravando, legal. Bom, primeiramente, boa tarde aí para a galera. E vamos hoje falar sobre soma de momento angular, né? Antes de a gente começar o exercício, só queria dar o recado que semana que vem, a partir de semana que vem, a gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha no horário da aula, então acho que vai começar a ser de quinta-feira às 4 da tarde. Eu vou definir certinho com o professor e depois ele também vai lembrar vocês semana que vem, tá bom? É, mas acho que de aviso é basicamente isso. Beleza. Hoje, essa aula de soma de momento angular vai ser resolvendo. Eu quero resolver um problema que o professor propôs na aula e também resolver o exercício 1 do COIN. Os exercícios do COIN para esse capítulo, eles são meio, sei lá, sabe? Meio nhé. Mas o exercício 1 tem bastante a ver com a aula que a gente, com as aulas que a gente teve essa semana, né? Sobre somente momento angular, o exercício 1 tem bastante a ver com as aulas, então eu quero tentar fazer ele com vocês também. O primeiro exercício que a gente vai fazer é esse exemplo aqui da aula, tá? É... Opa, peraí, deixa eu compartilhar a minha tela, né? Não compartilhei. Cadê? Aqui, apresentar. Ah, janela. Ah, aqui. Deixa eu ver. Beleza. Tá apresentando aí? Começou a apresentar? Tá. Tá, legal. Beleza. Então, aí o primeiro exercício que eu queria fazer é esse exercício aqui, da aula, né? Um dos exemplos da aula, o professor pediu para a gente fazer, que é o exemplo de somar dois momentos angulares com J1 e J2 igual a 1, né? Então, o que são esses momentos angulares? Podem ser dois orbitais, né? Dois momentos angulares do orbital do elétron, por exemplo, né? Sei lá, podem ser dois elétrons que estão orbitando com o momento angular L igual a 1, tá? Então, isso quer dizer esse J1 e J2 aqui igual a 1. É o L igual a 1, tá bom? Esse exercício, ele tem, o Cohen, ele faz um pouquinho desse exercício aqui, ele demonstra algumas passagens desse carinha aqui, e eu vou estar abrindo com vocês todas as contas agora dele, tá? Beleza, então, vamos lá. A gente está querendo fazer a soma, então, de dois momentos angulares, ou seja, eles respeitam todas as transformações, né, de momento angular. Quando a gente aplica o j quadrado, a gente tem o alto valor, que é h cortado, j vezes j mais um, né? Uh, Também quando a gente aplica o jz, né, a gente vai ter h cortado m, né? Então, quando a gente fala de momento angular, a gente está querendo falar que ele obedece essas propriedades. Aí, para a gente somar esse carinha aqui, que é J1 igual a 1, pode ser o L, né, igual a 1, e o J2 igual a 2, a primeira coisa... Opa, igual a 2 não, né? Igual a 1 também. Ele pode ser igual a 2, né? Mas nesse caso aqui é 1. A primeira coisa que a gente tem que tentar focar é em achar o nosso jotão máximo, né? Que o jotão, esse carinha aqui, o jotão, ele vai representar a soma do momento angular. É isso que a gente está querendo achar. Ele é a soma de J1 mais J2, tá bom? Então a gente vai se concentrar primeiro em achar esse carinha aqui. O valor máximo desse jotão sempre vai ser a soma dos nossos momentos angulares, tá? Então, esse jotão aqui máximo, então o jotão máximo, ele vai ser igual a quê? Ele vai ser 1 mais 1, que é o valor de J1 mais J2, ele vai ser 2. Então, o valor máximo do nosso jotão é 2. Agora, o valor mínimo do nosso jotão, a gente pode ter desse jeito aqui. Vou colocar aqui o valor de jotão mínimo, ele vai ser
o módulo de J1 menos J2. É sempre assim, tá? Alguns casos, vocês vão ver que a gente vai estar tendo que somar três momentos angulares. Quando for esses casos de somar três momentos angulares, a gente tem que somar dois momentos angulares e depois somar o terceiro. A gente não pode fazer as três somas juntas. A gente tem que somar dois e daí depois do resultado dessa soma de dois, a gente soma o terceiro, tá? É, então, aqui, quando a gente quer determinar esse J mínimo, a gente faz o módulo de J1 menos J2. Que às vezes pode ser que J1 seja maior que J2, ou vice-versa, e aí por isso que a gente coloca esse sinal, esse módulo aqui, tá bom? É, é só por isso, só porque o J1 às vezes pode ser menor do que o J2, não tem muito problema com isso. E aí a gente vai descobrir que aqui a gente tem 1 menos 1, e esse J mínimo vai ser zero, tá? Independente do valor que der o máximo e o mínimo, para a gente descobrir os outros valores de J, a gente sempre vai tirar uma unidade do J máximo até chegar no J mínimo. Então, para a gente descobrir os nossos J, a gente sempre vai fazer isso aqui. J máximo, daí a gente vai ter o J máximo menos 1, aí o J máximo menos 2 e assim vai, tá bom? Até o nosso J mínimo. Até o J mínimo, tá bom? Então, a gente percebe aqui que a gente vai ter o quê? Três valores para o nosso J, né? O nosso J aqui, a soma dos nossos momentos angulares, elas podem ter dois valores, tá? Quais valores são esses? São os valores de 2, 1 e zero. Se a gente for pensar separadamente, né, sem ser na soma, como que a gente obtém esses resultados? Ó, a gente tem o J, que seria para o momento angular orbital, é, o L, né? A gente tem quais valores, né, da soma desses momentos angulares aí? A gente pode ter 2, que é a soma deles, um, que é quando um desses momentos angulares vai ser zero, ou zero quando os dois são zero, beleza? Então, para a gente só pode obter essas três combinações com os valores de J1 e J2 sendo um, beleza? Legal. Uh, Agora, a gente tem que também ter em mente, agora que a gente já sabe quem são os Js, os nossos Jotões, né, quais são as somas dos nossos momentos angulares, quais que vão ser as dimensões desse nosso novo espaço aí que a gente está criando, que é esse espaço da soma, tá bom? Vamos lá. Então, para a gente saber essa dimensão, a gente tem dois jeitos da gente saber isso, tá? Que vão ser o quê? Primeiro, a gente pode fazer a multiplicação, né, o produto desses dois espaços aqui que já existem, né? Então, a dimensão de um espaço sempre vai ser o quê? 2J mais um. Esse aqui é o número da dimensão de um espaço, né? De um espaço de momento angular. Então, a gente sabe aqui também que, vamos colocar aqui então o J1, e aqui eu vou colocar vezes 2 J2 mais um, tá? E aqui a gente vai ter 1 vezes 2, 2, mais um, 3, 3 vezes 3, 9. Então, a dimensão desse espaço aqui, desse J, é 9, beleza? Porque aqui a gente está fazendo o produto, né? O produto de J1, tá? Com o J2, beleza? Então, por isso que aqui a gente tem esse sinal de vezes aqui para determinar a dimensão do espaço. Outro jeito de a gente determinar a dimensão do espaço é utilizar os próprios valores que a gente descobriu do J grandão, né, do Jotão. Então, como que a gente vai fazer para determinar como que a gente pode fazer também para determinar essa dimensão de outro jeito? A gente pode utilizar esses valores que a gente encontrou. Então, a gente faz o 2, né? Então, vai ser 2 vezes 2 mais 1, mais 2 vezes 1 mais 1, mais 2 vezes zero mais um, beleza? E isso aqui dá 5 mais
aqui dá 3 mais 1, que também dá os mesmos 9, tá bom? Que vão ser é o tamanho, né, desse nosso novo espaço aí que a gente está criando, que é o Jotão. Beleza. Agora que a gente já determinou a dimensão do nosso Jotão, a gente sabe que a gente vai ter que achar o quê? 9 cats desse novo espaço, beleza? Para compor esse novo espaço, para compor a base desse novo espaço, tá? Então, por isso que é importante a gente achar essa dimensão, porque a gente vai saber quantos cats a gente tem que determinar. No final, a gente pode contar e ver que realmente a gente achou todos os cats possíveis, beleza? Legal. Agora que a gente já conhece, então, a dimensão, quem vão ser esses nossos jotões, a gente vai começar a determinar quem vão ser esse conjunto de cats, né? E para isso a gente precisa dos coeficientes de Clebsch-Gordon que vão acompanhar cada um desses cats quando eles forem descritos na base de J1 e J2, porque a gente sabe que o espaço Jotão, ele é o produto aqui dos espaços, né? J1 com J2. Então, a gente sempre vai ter um jeito de escrever o Jotão em função, né, dos vetores da base J1 e J2. E é isso que a gente é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, né? É isso que a gente vai aprender não, né? A gente já aprendeu com as aulas, mas a gente vai treinar um pouquinho hoje, tá bom? Beleza. Então, para a gente achar esses cats, a gente sempre tem que começar do valor de J mais alto possível, tá? Então, para a gente começar, a gente vai começar aqui descrevendo o subespaço, onde o J é igual a 2, beleza? Então, a gente vai descrever um dos subespaços de J, que é o subespaço de J igual a 2. Vamos começar por esse carinho. Para a gente definir esse nosso subespaço, a gente precisa dos valores de M, né, desse nosso novo subespaço. Então, o Mzão aqui do nosso subespaço com J igual a 2, ele pode assumir quais valores? De J até menos J, né? Então, o Emão, ele pode ser 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, aqui, aí a gente já vê o que esse valor de M é o que vai controlar principalmente os nossos cats, né? Porque a gente vai ter um cat em função desse M igual a 2, M igual a 1, 0, menos 1 e menos 2. Aqui a gente já tem 5 estados que a gente vai ter que definir aqui para esse nosso novo espaço, tá bom? Beleza. Então, quando a gente tem o nosso o que a gente está querendo é descrever essa nossa base, que vai ser um Jotão, Emão, tá? Em função desses vetorizinhos aqui, né? Desses catzinhos que são dependentes do J1, do J2, tá? E M1, M2, beleza? Então, aqui, a gente sabe que o Emão, ele é a soma do Mzinho 1 e do Mzinho 2. E a gente sabe que o Jotão é sempre a soma dos valores que a gente está utilizando para ser o J1 e o J2. Beleza? Nesse caso, o que a gente está utilizando, né? Para esse primeiro cache que a gente vai descobrir, a gente vai utilizar o Jotão igual a 2 e o Emão igual a 2. Beleza? O J1, a gente sabe quem que é. Ele é 1, tá? E o J2 a gente também sabe, ele também é 1. Isso não muda, né? Não muda nunca esses dois valores aí, tá? Legal. Agora, quem que são o M1 e o M2? O M1 e o M2, eles somados tem que dar quem? Tem que dar o Mzão. Sempre, sempre o M1 somado com o M2 tem que dar o Mzão. Então, o valor de M1 e M2 para esse caso aqui vai ser o quê? 1, 1. Beleza? Porque quando a gente soma esses dois carinhas, a gente tem esse Emão aí que a gente está querendo descobrir. Aí, para simplificar a notação, e a gente não ter que toda vez escrever
o J1 e o J2, porque eles não vão mudar, né? O J1 e o J2, eles são um, né? A gente vai descrever isso aqui um pouquinho mais simplificado, que a gente vai escrever o quê? Aqui, a nossa base J, que vai ser 2. Eu vou colocar aqui como a anotação que o professor também usa, que é o quê? Essas duas barrinhas aqui, né? Para descrever o cat. Então, vai ser duas barrinhas, 2, 2. Então, eu estou querendo falar o cat no espaço de J é mão. E aqui vai ser um cat com uma barrinha só, que vai ser que vai ser quem? Vai ser o cat 1, 1, que só vai estar se referindo ao quê? Aos valores de M1 e M2, que são os valores que realmente vão estar trocando aí, tá bom? Beleza. Então, agora, para a gente definir os próximos cats, por que que a É, o gente sabe, né? Primeiro, por que que a gente sabe que esse que, aqui o é... Oi? Pode que, falar. que são as duas barrinhas? Eu não entendi. Ah, é só um jeito da gente simplificar a notação, tá? Aqui a gente tem essas duas barrinhas aqui. Deixa eu pegar um rascunho. Opa. Aqui, normalmente, quando a gente vai escrever um cat, a gente escreve, por exemplo, cat psi, assim, né? Aí, quando eu escrever desse jeito, é porque eu estou querendo me referir à base que é J1, J1, J2. Quando eu fizer, por exemplo, um cat que vai ser duas barrinhas assim, ó, um cat duas barrinhas, e aí os números, né? Vou colocar aqui, vai ser J, um J e um M, eu vou estar querendo me referir à base de J e M, tá bom? De J, que aí vai ser a base da soma já, tá bom? Sim, É só um jeito de beleza. simplificar a notação, beleza? Para a gente tentar não se confundir em saber quem que está representando a base da soma e quem está representando a base normal de J 1 e J 2. Beleza? Sim. Legal. Ótimo. Beleza. Então, como que a gente sabe que. Então, aqui a gente já obteve a nossa primeira representação, né? O cat 2, 2, na base da soma, ele é representado pelo 1, 1 na basezinha do J1, J2, beleza? Por quê? Porque é o único jeito da gente ter a soma dos momentos angulares, né? Com um emão igual a 2, tá? É quando a gente tem o M1 e o M2 igual a 1. É o único jeito que a gente tem de obter essa soma aqui igual a 2. Beleza? Então, por isso que o J emão 2, 2, ele vai ser representado por esse único catzinho aqui, 1, 1, nessa outra base. Legal. Vamos achar agora os outros elementos da nossa base é, da soma, beleza? E como que a gente vai fazer isso? Para a gente fazer isso, a gente tem que aplicar os operadores J mais e J menos. No caso aqui, sempre vai ser o operador J menos, porque a gente agora sempre está querendo cats que vão estar abaixo, né, do nosso cat máximo, que é o 2 2, tá? Então, primeiro eu quero lembrar com vocês aqui como que a gente faz esse carinho. A gente vai estar fazendo quando a gente aplica o J mais ou o J menos aqui, tá? Quando a gente aplica J mais ou J menos, a gente vai estar obtendo isso aqui, né? Então, aplicar o J mais e J menos num J M aqui, a gente vai obter H cortado, raiz, tá? Que eu vou colocar como parênteses, depois elevado a meio, de J, J mais um, tá? Menos M, M. Aí aqui depende se vai ser aplicado J mais ou J menos, que aí é mais ou menos, né? Então, se aplica o J mais, aqui vai ser mais. Se aplica o J menos, aqui vai ser menos. Então, menos um. Beleza? Isso aqui elevado a 1/2, tá? E aí a gente tem aí a transformação, né? A gente vai ter agora o cat, que vai ser J, M, mais ou menos um.
tá? Aqui, esse M mais ou menos um também depende se a gente está aplicando J mais ou J menos. No nosso caso, como a gente vai sempre aplicar o J menos para descobrir os próximos cats, aqui vai ser M menos um, tá? Ah, só tô lembrando essa fórmula geral porque a gente vai utilizar ela o tempo inteiro agora. Vamos lá, vamos fazer então o primeiro carinho. O que a gente está querendo então aqui é fazer o quê? Nossa, espera aí que tá sem foco aqui. Aê, focou, ficou melhor. Ah, então, o que a gente vai fazer é o quê? Aplicar o J menos aqui, né? Então, J menos no nosso catzão 2 2, tá? E aí, qual que é o resultado que a gente vai obter quando a gente fizer isso? Quando a gente aplicar o J menos no 2 2, a gente vai obter essa fórmula aqui de cima. Então, vai ser H cortado. Aí a gente tem a raiz de J, é, é, J vezes J mais um. Então, quem que é o Jão aqui? Né? O Jão é 2. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 mais um. Beleza? Menos, aqui, M, quem que é o M? O M é 2. Então, 2 menos um. Menos porque aqui a gente está aplicando o J menos, tá? Isso aqui, tudo é uma raiz. Legal. Agora, a gente também tem que mudar o cat, né? Aqui não vai ser mais o cat 2 2. Agora ele vai ser qual cat? Ele vai ser o cat 2 1. Beleza? Então aqui duas barrinhas porque é a nossa representação da soma, tá? Então, do cat 2 2, ele passou para o cat 2 1. Beleza? Só que aí tem esse termozinho aqui de correção, tá? Então, a gente sabe que o nosso J menos aqui aplicado nesse carinha, no 2 2, vai gerar quem? Vai gerar aqui, a gente tem H cortado, e aqui a gente tem 2 mais um 3 vezes 2 6, menos 2 menos um 1, vezes 2 2, então dá 4 aqui dentro, a raiz de 4 é 2, então aqui a gente tem 2. Vou colocar só um 2 aqui. Então aqui, e o cat o quê? 2, 1. Beleza? Agora, então, a gente sabe quem que é o cat 2 1, tá? A gente sabe quem que é ele. A gente sabe que o cat 2 1, vamos passar aqui, né? Então, isso vai implicar para a gente que o cat 2 1, ele é igual, eu vou passar essa constante aqui, né? 2 H cortado, para o outro lado dividindo, tá? Então, vai ficar 1 sobre 2H cortado, né? H cortado vezes 2 aqui. Beleza. E a gente tem quem aqui do outro lado? A gente tem o J menos 2, 2. Beleza? Então, eu só passei essas constantes dividindo. Ok. Agora, a gente sabe o quê? Quem que é o J menos? A gente sabe que o J menos, ele é o quê? J1 menos mais J2 menos, né? É o operador J1 menos mais o operador J2 menos. E a gente sabe também escrever esse operador, esse cat aqui, o 2 2, na base J1 e J2. Tá bom? Então vamos fazer essa substituição. Agora a gente vai abrir esse carinha aqui. Então a gente sabe que o cat 2 1, ele vai ser quem? Ele vai ser 1 sobre 2H cortado. Aí a gente vai abrir o J menos. O J menos vai ser o J1 menos mais o J2 menos. Tá? E esse aqui, esse catzinho aqui, quem que vai ser? Vai ser o cat na base de J1, J2, 1, 1. Como a gente tinha descoberto ali atrás, né? Aqui a gente viu, ó, que o cat, a representação do cat 2, 2 da base da soma é o cat 1, 1 na base J1, J2.
tá? Beleza. Então, aqui a gente só abriu esses carinhas. Abrimos esse J menos e abrimos não, né? Substituímos o cat 22 pela representação na outra base. Beleza? Agora, a gente tem que aplicar esses operadores J menos aí em cada um dos cats, tá? O J1 menos, ele vai estar trabalhando apenas nesse outro carinha aqui. Nesse carinha que é o M representante o quê? Do J1. Então, como aqui a gente tem o J1 menos, ele vai estar sendo aplicado somente nesse carinha aqui, tá? Somente nesse aqui. E o J2, né? O J2 menos, ele vai ser aplicado nesse aqui, nesse outro carinha aqui, que ele está sendo referente ao J2, tá bom? É o M2, né? Que é referente ao J2. Beleza. Legal. Então, vamos aplicar esses carinhas aqui. Nesse caso agora, né? Vai ser igual, mas depois a gente vai ver que vai mudando um pouco isso aí. Então, o que vai dar isso aqui? Isso aqui, então, vai ser igual a 1 sobre 2h cortado. A gente aplica o J1 menos nesse primeiro cat aqui, nesse primeiro componente do cat, né? Na parte de J1. Então, aqui, o que a gente vai obter? A gente vai obter essa fórmula aqui de cima, tá bom? Só que agora utilizando o J1 e aqui o M que está sendo representado, que é esse M igual a 1 aqui, tá? Então, vou tentar fazer de cabeça aqui que fica melhor. O J... não vou tentar não, vou abrir para ficar mais fácil. Esse primeiro eu vou abrir, vai ficar melhor. Então, aplicando aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter H cortado, raiz de J vezes J mais 1. Então, quem que é o J aqui desse carinha? É o J igual a 1, né? É o J igual a 1, é o J1. Então, 1 vezes 1 mais 1, e aqui menos. Quem que é o M? O M aqui nesse caso é 1, ó. O M está sendo 1 nesse caso. Então, aqui a gente vai ter 1 vezes 1 menos 1, tá? Então, isso aqui, raiz. Tudo isso vai gerar qual cat? Vai gerar o cat, esse M aqui, menos 1, né? Então, vai gerar o cat 0, 1. Beleza? Por que 0, 1? Porque a gente só diminui o cat da representação de J1, tá? Então, a gente só vai diminuir esse carinha aqui, que é o M1, para M1 igual a 0. Já o M2, que é na representação do J2, ele fica intacto, né? Ele fica aqui sendo 1, tá bom? Beleza. Aí a gente vai ter esse símbolo de mais aqui, tá? Esse símbolo de mais. Então, mais aqui. Quem? H cortado. Agora a gente vai aplicar o J2 nesse outro cara aqui. Então, vai ser H cortado, raiz, tá? De quem? De 1, 1 mais 1, menos 1, 1 menos 1. Vai ser a mesma raiz, né? Porque aqui a gente tem M igual a 1 para o J2, que também é 1. Beleza? Legal. E qual vai ser o cat gerado aqui? Aqui a gente vai ter a geração de outro cat, tá? Que é o cat 1, 0. Opa, isso, 1, 0. Perfeito. 1, 0. Tá bom? Por que 1, 0? Porque esse J2 aqui, ele só é aplicado nesse 1 aqui que é referente, é o M2 referente à base do J2. Beleza. Então, já simplificando essa conta aqui, ó, esses H cortados vão embora, aqui com esse H cortado de fora da chave, né? Beleza. E aí, aqui dentro do parênteses, o que a gente vai ter? Vai ter 1 mais 1, que é igual a 2, vezes 1, 2, e aqui é 0, né? Então, é raiz de 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, o cat o quê? 0, 1.
beleza? Mais quem? Mais raiz de 2 sobre 2, o ket 1, 0. Tá? Então, essa aqui é a representação de quem? É a representação do 2, 1, que é a base da soma, beleza? Então, aqui é o jotão emão, representado na base de jotinha, né? Então, tem que ser o quê? Tem que ser uma combinação linear de dois vetores da outra base, beleza? Então, o nosso ket da base da soma, ele vai ser representado pela combinação linear de dois outros vetores, beleza? Quais vetores são esses? O ket 0,1 e o ket 1,0, tá? Então, aqui a gente tem 1 sobre raiz de 2, ket 0, 1, mais 1 sobre raiz de 2, ket 1, 0. Beleza? Então, agora a gente descobriu o nosso novo ket 2, 1 aqui, representado na base de, de, de J1, J2. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa segunda representação que a gente descobriu. Então, agora a gente já tem o ket 2, 2 e o ket 2, 1. Tá? Tentei fazer esse bem detalhado, né, para a gente ver realmente o que está acontecendo. Tá? Agora a gente vai aplicar novamente o J- e continuar a nossa análise, tá bom? Então a gente já tem aqui o 2, 1, vamos aplicar o J- nele. Então, J- aplicado no ket 2, 1, vai gerar o que para a gente? Ele vai gerar H cortado, raiz de 2, 2 mais 1, menos 1 vezes 1, menos 1, beleza? E aqui, qual vai ser o cat? Vai ser o cat 2, 0, tá bom? Então, aqui a gente vai ter H cortado vezes, aqui vai ser 0, né? 1 menos 1, então raiz de 6, né? 2 mais 1, 3 vezes 2, 6, raiz de 6. Aqui, então, 2, 0, né? O cat 2, 0, beleza? E aí a gente vai passar essa constante para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter que o cat 2, 0, ele vai ser 1 sobre raiz de 6h cortado, j menos o cat 2, 1. Beleza? Aí agora, como a gente já descobriu aqui quem que é esse nosso cat 2, 1, né? O nosso cat 2, 1 a gente descobriu aqui em cima, né? O nosso cat 2, 1 é esse carinha aqui. A gente descobriu o nosso cat 2, 1, né? Quem que é ele? Então a gente substitui ele aqui e também substitui o J-, como a gente fez no passo anterior, né? Então é só repetir o passo, tá? E aí o que a gente vai ter? Agora a gente vai, quando a gente abrir esse J- no 2, 1, a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter 1 sobre H cortado raiz de 6, né? Ou raiz de 6 H cortado, sei lá. Aqui vai ser o J1 menos mais o J2 menos, aberto no 1 sobre raiz de 2. Aqui é o 0,1 mais o 1 sobre raiz de 2. Aqui é o 1, 0. Beleza? Então aqui a gente abriu aqueles carinhas. Lembrando mais uma vez, esse aqui é a representação do ket 2, 1. Beleza? E esse carinha aqui é o operador J menos, tá? Ele é a soma dos dois operadores J1 menos e J2 menos. Legal. Então, quando a gente aplicar esses carinhas aqui, o que a gente vai ter? Quando a gente aplicar o J1, ele é aplicado nos dois cats, tá? Então, a gente vai ter 4 cats agora para abrir, tá bom? Então, quando a gente aplicar o J1 aqui nesse carinha, a gente vai ter 1 sobre raiz de 2, tá? Aí,
quando a gente aplicar nesse cat aqui, tem toda aquela história da raiz. É o quê? H cortado, raiz de J vezes J mais 1, menos M menos 1, tá? Então, aqui a gente vai ter o J, que é 0. Desculpa, o J, ele sempre continua sendo 1, né? Porque a gente sempre está falando do J 1 e do J 2 igual a 1 também. Então, sempre vai ser H cortado, raiz de 1 vezes 1 mais 1. Esse 1 aqui é do J1, menos, aqui agora a gente tem 0 aqui, né? Então vai ser 0, 0 menos 1, tá? Raiz. E aí, esse cat aqui, ele vai virar quem? Ele vai virar o cat menos 1, 1. Beleza? Então, esse carinha aqui, quando a gente aplica o J 1 menos, nesse carinha aqui, a gente obtém esse carinha aqui. Mais, aqui, mais. Aí a gente vai aplicar o J1 menos nesse carinha, e a gente vai obter 1 sobre raiz de 2, H cortado, aí o J1 é sempre 1, então aqui a gente obtém 2, aqui a gente vai obter 0, então aqui é raiz de 2, tá bom? Quando a gente aplica esse caminho aqui, é raiz de 2. Vezes o cat o quê? O cat 0, 0. Beleza? Porque a gente só mexe em quem? A gente só mexe no J igual a 1, tá? Na representação do J igual a 1. Ou seja, a gente só vai mexer no M1 igual a 1, tá bom? Ele vai virar M1 igual a 0, tá bom? O M2 a gente não mexe. Legal. Mais, né? Aí é esse sinal de mais aqui, tá bom? Dos operadores. Então, aqui é um mais dos operadores. Esse maisinho aqui é daqui de dentro, tá bom? É esse maisinho aqui. Então, agora um mais dos operadores. E a gente vai utilizar o operador J2 menos. Então, quando a gente aplicar o operador J2 menos nesse primeiro cat, a gente vai obter 1 sobre raiz de 2, tá? Aí aqui a gente tem o J2 sempre igual a 1, então vai ser a mesma coisa aqui, né? Raiz, H cortado, raiz de 1 vezes 1 mais 1. Aí quem que é o J2 aqui desse carinha? O M2 aqui desse carinha. O M2 desse carinha é 1, né? Então aqui, em vez de ser 0, ia ser, no caso, 1 vezes 1 menos 1, né? Porque aqui o M é 1. Então, a gente tem aqui como sendo raiz de 2, H cortado também. E qual que é o cat que vai ser representado aqui? Vai ser o cat 0, 0. Beleza? Porque a gente diminuiu esse M aqui, o M2, né? Porque a gente está aplicando o operador J2 menos. Tá bom? Então, a gente vai diminuir esse 1 aqui, obtendo 0, 0. Então, mais, agora esse mais é daqui de dentro, beleza? Aqui, 1 sobre raiz de 2. Vocês vão ver que vai dar H cortado raiz de 2 de novo, né? Porque quando a gente aplica esse carinha aqui, o J é 1, então volta nesse carinha aqui, só que o M2 agora é 0, então é o mesmo caso aqui, tá bom? Só que aí vai cair o 0, o 0 ele vai ficar com o menos 1. Então agora o cat que a gente obtém é o 1 menos 1, beleza? Então, simplificando tudo isso aqui, né, a gente vai ver que esse raiz de 2 corta com os raiz de 2 aqui, né, isso aqui dá um raiz de 2 também, né, então esses raiz de 2 cortam com esses carinhas aqui, tá? Esse H cortado que tem em todos os termos, ele vai cortar com o H cortado aqui de fora, tá bom? E vai sobrar 1 sobre raiz de 6, tá bom? Para esses 4 componentes aí. Então, a gente vai obter o quê? A gente vai obter 1 sobre raiz de 6. Aí, o primeiro cat, que é o qual? É o menos 1, o 1, mais, aqui, o 0, 0, mais outro 0, 0, 0, 0, mais, aqui, o cat 1 menos 1. Beleza? Então, a gente tem todas as somatórias de cats aqui. Beleza, esses dois cats aqui são 2, 0, 0. Pô, então a gente pode aglutinar eles em 2, 0, 0. Beleza? Então,
o que que a gente vai obter, então? A gente vai obter, no final, que a nossa representação do cat 2, 0, aqui, ó, 2, 0 agora, porque é o que a gente estava fazendo aqui atrás, né? A gente queria saber quem é o 2, 0, né? O 2, 0, aí que a gente abriu tudo isso aqui, né? No 2, 1. Então, a gente está querendo saber quem é o 2, 0. A gente vai saber, então, que o cat 2, 0, ele, na verdade, é o quê? É 1 sobre raiz de 6, o cat menos 1, 1, tá? Mais 2 vezes 1 sobre raiz de 1 sobre raiz de 6, o cat 0, 0, mais 1 sobre raiz de 6, o cat 1 menos 1. Beleza? Então, o nosso cat da base Jmzão 2, 0, ele é representado na base J1, J2 por esses três catzinhos aqui. Beleza? O cat M igual a menos 1, 1, 0, 0, e o M1 igual a 1, M2 igual a menos 1. Beleza? Legal. Então, agora a gente achou o nosso terceiro cat aí da família, dos 9 que a gente tem que achar, né? Legal. Agora, o que que a gente vai fazer? Tem que continuar aplicando o J menos, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai aplicar J menos no cat 2, 1. 2, 0, desculpa. No cat 2, 0. E aí, o que que a gente vai obter? Quando a gente aplicar no 2, 0, a gente vai obter H cortado, raiz de 6, esse cat aqui, que é o 2 menos 1. Beleza? Então, quando a gente aplica o J menos na base aqui da soma dos movimentos angulares, a gente sempre está movimentando no Mzão, né? Então, a gente começou com a Mzão igual a 2, caiu para 1, 0, agora já está lá em menos 1. Beleza? Legal. E aqui a gente continua na família, né, no subespaço de J igual a 2. Importante lembrar isso. Legal. Deixa eu tomar uma água aqui. Perfeito. Agora, a gente joga essas constantes aqui dividindo, né? Faz o mesmo processo. 2 menos 1 igual a 1 sobre raiz de 6h cortado, J menos o cat 2, 0. A gente já descobriu quem que é o cat 2, 0, que são esses três carinhas aqui, né? Tem essas três componentes na representação J1, J2. Então, agora tem que abrir esses caras aqui, tá? Vamos lá. Então, a gente vai ter o J 1 menos, beleza? Mais o J 2 menos, aplicando em quem? Aplicando nesses carinhas que a gente descobriu. No 1 sobre raiz de 6, aqui menos 1, 1, no mais 2 sobre raiz de 6, 0, 0, mais 1 sobre raiz de 6, 0, opa, 1, menos 1. Tá? Beleza. Quando a gente aplicar esse carinha, agora vem uma novidade, né? Aqui, quando a gente aplica o J1 menos, nesse cat aqui, que é o menos 1, 1, esse carinha vai zerar, tá? A gente não tem M1 menor do que menos 1, tá? Não existe. Não tem como a gente fazer isso, porque vai sair do subespaço, né? Então, o M1 mínimo que a gente pode ter quando a gente tem J igual a 1, ou seja, quando a gente tem o L, né, igual a 1, é M igual a menos 1. Beleza? Então, por isso, quando a gente aplica o J menos nesse cat aqui, esse cat que vai zerar, né? Então, aqui a gente não vai ter nada, vai ser zero.
tá? Mas nos outros dois, a gente vai continuar tendo, tá? Então, o que que vai acontecer? Esse cat aqui, 2 raiz de 6, tá? 0, 0, ele vai virar quem? Ele vai virar 2 sobre raiz de 6. Aí a gente vai ver que vai dar raiz de 2h cortado, aqui o menos 1, 0, tá? Por que que vai dar esse carinha aqui? Porque a gente aplicou o J menos aqui no 0, então caiu o menos 1 aqui. Beleza. A gente vai ter também, aplicando aqui, mais raiz de 2, h cortado sobre raiz de 6, o cat 0 menos 1, tá? Cat 0 menos 1. E aí a gente já pode partir para aplicar o J2 nesses carinhas aqui. Quando a gente aplicar o J2, ele vai ser aplicado nesse primeiro e nesse do meio aqui. O último vai zerar também com o J2, tá bom? Então a gente vai obter também outros dois carinhas que vão ser semelhantes a esses aqui, tá? Quem que vão ser eles? Vão ser o raiz de 2, h cortado sobre raiz de 6. Isso quando a gente aplica no primeiro lá, né? Vai ser 0 menos 1, tá? Perdão, inverti. Aqui vai ser o menos 1, 0, tá? Foi mal. Beleza? Mais 2 raiz de 2 sobre raiz de 6, o cat 0 menos 1. Beleza. E aí a gente pode juntar esses carinhas, né? Depois que a gente fizer todas as multiplicações que tem, né? Que aqui do lado de fora do parênteses tinha um sobre raiz de 6 h cortado, né? Então a gente vai ver que vai sempre estar simplificando, porque raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6, dividido por 2 dá 3, né? Então a gente vai ter sempre um jeito de estar simplificando esses carinhas, né? E a gente vai ver que esse menos 1, 0 e 0 menos 1 aparece aqui do outro lado também. Menos 1, 0, 0 menos 1. Então vai levar um 2 também, que vai ajudar a simplificar. E aí a gente vai obter que o cat 2 menos 1, que é o que a gente está procurando, ele vai ser 1 sobre raiz de 2, tá? O cat menos 1, 0, mais o 1 sobre raiz de 2, o cat 0, menos 1. Beleza? Eu pulei um pouquinho das contas porque é só simplificação. Legal. Agora, por mais uma vez, né, e a última vez, a gente tem que aplicar o J menos. Então, aqui a gente tem J menos no cat 2 menos 1, tá? Isso aqui vai dar para a gente 2h cortado, o cat 2 menos 2. Beleza? Que é o último cat, né? Porque o mzão correu todos até o menos 2. Então, jogando isso aqui para lá, a gente vai ter que o cat 2 menos 2 vai ser igual a 1 sobre 2h cortado, j menos no 2 menos 1, tá? E quando a gente abrir esses carinhas aqui, que a gente obteve eles aqui em cima, a gente vai chegar que o 2 menos 2, ele na verdade é quem? A gente vai chegar que ele é, perdão, ele é na verdade a representação do 1, desculpa, do menos 1, menos 1. Então, M1 igual a menos 1 e M2 igual a menos 1. Por quê? O único jeito da gente ter o Mzão igual a menos 2 é somando menos 1 com menos 1. Beleza? Então faz todo sentido a gente ter a única representação do catzão da soma 2 menos 2 sendo o menos 1.
menos um. Porque quando a gente soma esses dois mzinhos aqui, o mzinho 1 e o mzinho 2, eles têm que dar o mzão, que é o mzão igual a menos 2 aqui. Beleza? Legal. E vocês podem ver que isso se repete sempre, né? Ó, quando a gente soma esses dois m's aqui, a gente tem menos um. Então aqui a gente tem o mzão igual a menos um. Somando esses dois m's, a gente também tem menos um. Beleza? Outra coisa que é legal de notar aqui é que a base ela continua sendo ortonormal, né? Então, quando a gente fizer aqui é, esses coeficientes aqui ao quadrado, né? E somar eles e depois tirar a raiz, a gente vai ver que é um. Então, meio 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado mais 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado dá um, né? Meio mais meio dá um. Então, a raiz de um, beleza. Aqui do outro lado, a gente pode notar a mesma coisa. Ó. No 2, 0, a gente tem que, quando os m são 0, 0, eles somam 0. Quando a gente tem o m igual a 1 menos 1, soma 0. E quando é menos 1, 1 soma 0 também. Se a gente fizer também isso aqui ao quadrado, dá 1 sexto, mais 1 sexto, e aqui dá 4 sextos. Quando a gente somar tudo, vai dar 1. Né? Então, a raiz de 1, beleza. Legal. Então, tudo bonitinho aí, como o esperado. Beleza. Agora que a gente já obteve, então, todos os catches, né, do subespaço de J igual a 2, a gente vai partir para o próximo subespaço, né? A gente, então, agora tem que analisar o subespaço aqui, de quem? O subespaço de J igual a 1, tá bom? Então, a gente vai analisar o subespaço do J igual a 1. Primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? Quais são os valores possíveis de Emão? Os valores possíveis de Emão é 1, 0 e menos 1, porque o Emão, ele obedece aqui o J, né? O Jotão. Então, ele vai de mais Jotão a menos Jotão. Beleza? Sempre assim. Então, aqui a gente já vê que a gente tem 3 cats para determinar, né? A gente vai ter o cat J1, Emão 1, o cat J1 emão 0 e o cat J1 emão menos 1, tá? São 3. Como a gente já viu lá atrás que era para ser assim, né? Legal. Então, a gente vai ver como que a gente pode começar, né? Como que a gente pode primeiro descrever o nosso primeiro cat, que é o maior de todos, né? O maior, para a gente iniciar, a gente sempre tem que fazer essa pergunta, né? Qual que é o cat maior de todos? Antes a gente sabia fácil, né? Que o cat maior de todos, ele era o 2, 2, né? Jotão 2, emão 2. Esse aqui também, a gente sabe que é o quê? O Jotão 1, emão igual a 1. Esse é o maior cat. Então, esse é o maior valor de M, né? Então, a gente vai ter o catzão 1, 1 aqui. Beleza? E a gente vai querer uma representação dele na nossa base de J 1 e 2. Então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente precisa agora saber quais valores de M1 e M2 podem se somar para dar o valor 1, né? Porque aqui a gente tem o Mzão igual a 1, então o valor de M1 e M2 tem que ser 1. Isso acontece somente quando a gente tem. Para a gente ter, então, esse M igual a 1 aqui, tem dois casos, né? Que é quando o M1 é igual a 1 e o M2 é igual a 0, ou quando o M1 ele é igual a 0 e o M2 é igual a 1, tá bom? Então, a gente sabe que esse nosso cat 1, 1, na base da soma, ele tem que ser uma combinação linear dessas duas representações aqui na nossa base de J1, J2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que esse carinha aqui, o 1, 1, tá? Ele tem que ser um alfa 1, 0
mais um beta, né? 0, 1. Beleza? Tá? Legal. E a gente tem que achar esses coeficientes agora. Como que a gente vai achar? Tem, primeiro, o critério da normalização, né? Então, aqui a gente vai ter o critério da normalização. Então, o que que a gente vai ter com esse critério? A gente vai ter que o módulo do alfa ao quadrado mais o módulo do beta ao quadrado sempre tem que dar o quê? Sempre tem que dar 1. Tá bom? Legal. Agora, a gente vai ver o que também? Que tem o critério da ortogonalidade, né? Então, o que que a gente vai ter, o que que vai ter que acontecer, né? Vou colocar aqui o critério da ortogonalidade. Beleza. O critério da ortogonalidade vai dizer para a gente o quê? Que o vetor 1, 1, né, da nossa base da soma, ele vai ter que ser ortogonal ao vetor que a gente já descobriu, que é o 2, 1, tá? Porque eles vão ter o mesmo emão, né? Mas eles são vetores diferentes. Então, eles têm que ser ortogonais para ser uma base, né, do nosso espaço novo, né? Então, por isso, a gente sabe que o nosso 1, 1 aqui, ele tem que ser ortogonal, né? Então, vou colocar aqui ortogonal ao 2, 1, que a gente já descobriu, né? O nosso 2, 1. Porque eles têm o mesmo emão, beleza? Então, esse é o critério de ortogonalidade, beleza? Legal. Uh, Então, agora a gente tem que fazer esse produto interno, né? O que que é a ortogonalidade, né? É o produto interno dá zero. Então, a gente faz esse produto interno aqui. Vamos fazer o produto interno 1, 1, com o 2, 1, tá? Tem que dar zero, beleza? Então, a gente tem que voltar lá e tentar saber quem que são é, os coeficientes, né, desse nosso vetor aqui, né, esse nosso catzão, 2, 1. A gente vai ver que na base J, M, J1, J2, esse vetor 2, 1, ele é esse carinha aqui, ó. Ele é o 1 sobre raiz de 2 mais 0, 1, né? Mais o 1 sobre raiz de 2, 1, 0. Beleza? Então, a gente sabe como que a gente vai somar ele aqui com o nosso no nosso produto interno, né? O nosso critério de ortogonalidade. Então, a gente vai ter isso aqui, por esse critério de ortogonalidade. Vou pegar outra folha. A gente vai ter que o alfa 1 sobre raiz de 2 mais o beta 1 sobre raiz de 2 tem que dar zero. Beleza? Então, isso é o que o critério de ortogonalidade fala para a gente. Tá? Legal. Então, agora a gente tem duas equações e duas incógnitas. Dá para a gente resolver esse sistema aí. Dessa primeira equação aqui, a gente consegue tirar o quê? A gente consegue tirar que o alfa é igual a menos beta. Beleza? Aí, substituindo lá, a gente tem lá que o módulo de alfa ao quadrado mais o módulo de beta ao quadrado é igual a 1. Substituindo aqui, a gente vai ter, então, que beta ao quadrado mais beta ao quadrado tem que ser 1, né? Então, a gente vai descobrir aqui que o beta ele tem que ser 1 sobre raiz de 2. Aí, aqui, né? Bom, lógico aqui, mais ou menos, né? 1 raiz de 2. Aí vem uns critérios de convenção, tá? Você pode escolher, tanto faz o beta sendo 1 ou o beta sendo positivo como sendo negativo. Mas tem alguns critérios de convenção que são colocados, né? Então, ver qual a convenção normalmente vai seguir, né? No Coin, ele dá umas convençõezinhas lá que ele utilizou para estar continuando o exercício, né? Então, as convenções são o quê? Que o alfa
e o beta, eles são reais, tá? Beleza. E também que a gente tem para escolher esse sinalzinho aqui, sempre que o maior valor entre alfa e beta vai ser o positivo. É o positivo. Daí você, pô, beleza, mas nesse caso aqui, o alfa e o beta, eles têm o mesmo valor, né? Em módulo, né? Os dois vão ser raiz de 2, beleza. Então, nesse caso, a gente tem um outro critériozinho que é o quê? A gente está fazendo vetores da base J1, J2, né? M1, M2. E aí, esse M1, M2, a gente vai fazer assim, o M1, né? Ele vai ser o J1. E o M2, aqui, ele vai ser o J, tá? Desse nosso subespaço, menos o J1. Beleza? E esse vai ser o cat aqui, que vai ser o cat positivo. Beleza? Como assim? Pô, então a gente está fazendo o cat 1, né, que é o J1, J2. E aqui o M1 igual o J1, então vai ser o cat 1. Aqui, o nosso subespaço agora, né? A gente viu aqui que a gente está fazendo o subespaço do quê? O novo subespaço que é J igual a 1. Tá bom? Então, a gente faz aqui que o M2, ele é 1 menos o J1. Então, o 1 menos o J1 dá 1 menos 1 dá 0. Então, aqui é 0. Então, a gente sabe o quê? Que o cat, como a gente estava representando, 1, 0, é o carinha que vai levar o sinal positivo. Tá bom? Então, é desse jeito que a gente escolhe. É meio arbitrário aí, né? Mas é o jeito que o Coin escolhe os termos, tá bom? Mas tanto faz. E depois a gente vai ver que tanto faz mesmo, porque os dois carinhas são ortogonais, né? Então, tanto faz a base que você escolha, contanto que ela obedeça aos critérios de ortogonalidade e normalidade, né? Então, por isso, tanto faz esse sinal, tá? Porque tanto faz a base que você escolher, contanto que ela seja certa, né? Contanto que ela encaixe do jeito certinho. Então, vamos lá, vamos adotar esse critério, então, e vamos decidir logo quem que é esse 1 aí. Então, o nosso 1 aqui, a gente sabe que ele vai ser o alfa mais beta, né? Então, a gente vai estar colocando esses carinhas aí. Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. Cadê? Sim. Aqui a gente colocou que o 1 é alfa 1, 0, mais beta 0, 1. E a gente viu que esse carinha tem que ser o positivo, o 1, 0. Então, o alfa vai ser o positivo, tá bom? Então, o alfa vai ser mais raiz de 2. Então, aqui a gente vai estar escolhendo o beta como sendo menos 1 sobre raiz, 1 sobre raiz de 2. Beleza? Então, a gente escolheu o beta como sendo menos 1 raiz de 2, por causa desse critério aí. Então, aqui a gente vai ter o 1 sendo 1 sobre raiz de 2, tá? O cat 1, 0, mais 1 sobre raiz de 2, o cat 0, 1. Ô, caramba, mas não, né? Eu tô aqui falando do sinal e não coloquei ele. Menos, né? Então, menos 1 sobre raiz de 2, o cat 0, 1. Você pode ver que, com certeza, esse cat aqui, ele é ortogonal ao cat 2.0 que a gente tinha feito, tá bom? O cat 2.1, né? O catzão 2.1 aqui, ele com certeza vai ser ortogonal a esse carinha aqui, tá bom? Legal. Agora que a gente, então, já sabe quem é o nosso cat 1.1 aqui, a gente simplesmente continua o processo, né? A gente aplica o J- nesse cat 1, 1. E aí, o que a gente vai obter quando a gente fizer isso aqui? A gente vai obter H cortado, raiz de 2, o cat 1, 0, beleza? E quando a gente substituir lá para o outro lado, colocar o cat J1 menos mais o cat 2 menos e abrir esse
um aqui nessa base que a gente encontrou aqui nova, né? Ah, a gente vai obter o quê? Que o cat 1, 0, ele vai ser a combinação linear aqui de 1 sobre raiz de 2, tá? O cat 1 menos 1, tá? Menos 1 sobre raiz de 2, o cat menos 1, 1. Beleza? Então, quando a gente passar para o outro lado e abrir esse carinha aqui, a gente vai obter isso aqui. Tá? Legal. E vocês podem notar aqui que tem um sinal de menos agora aqui, né? Esse sinal de menos aqui, se a gente tivesse invertido a nossa base aqui em cima, né? Ou 1 tivesse invertido esse sinal, colocado esse sinal aqui e o sinal de mais aqui, esse sinal aqui também estaria invertido, tá bom? É a única diferença, tá? A base seria um pouquinho diferente, mas é só essa questão do sinal. Beleza. Aí, então, a gente tem que pegar e novamente aplicar o J-. Então, J- aqui no nosso 1, 0, né? Isso aqui vai gerar para a gente H cortado raiz de 2, tá? O cat é 1 menos 1, beleza? Vai gerar isso aqui para a gente. Aí, invertendo e abrindo aqui, a gente vai saber que o 1 menos 1, ele é quem? Ele é 1 sobre raiz de 2, 0 menos 1, tá? Menos 1 sobre raiz de 2, menos 1, 0. Beleza. Aí, ó, vocês podem ver que aqui, por mais que esse aqui seja o último cat, né, do nosso subespaço de J igual a 1, ele ainda é representado por uma combinação linear de dois cats do nosso espaço de J1, J2. Ele não é que nem o 2, 2, que é representado por um único carinha, né? Que é o cat menos 1, tá? Por quê? Porque o M desses caras, o M1 e o M2, sempre tem que somar o M que tá dando aqui pra gente, beleza? Então, 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 com 0 dá menos 1 também. Então, isso sempre tem que ser obedecido. É um jeito de você achar se você errou conta aí no meio do caminho, né? Beleza. Agora a gente terminou o subespaço, né? E a gente vai fazer, então, agora qual o subespaço que falta? O subespaço J igual a 0. Então, agora, o subespaço de J igual a 0. É o que a gente precisa fazer ainda, né? Beleza. Aí a gente precisa ver qual é o M de J igual a 0. Pô, J igual a 0 só vai ter o M igual a 0, tá bom? Então a gente vê que a gente só tem um cat para determinar aqui. Pô, beleza, bacana, um cat só. Só que a gente tem que ver o quê? Quais são as combinações que podem existir que vão dar de M1 e M2 que vão dar esse Mzão igual a 0, tá? Para a gente obter esse Mzão igual a 0, a gente pode ter o quê? M1 igual a 0 e M2 igual a 0, a gente obtém Emão igual a 0. Se a gente tiver M1 igual a 1 e M2 igual a menos 1, a gente obtém também Emão igual a 0. E se a gente tiver M1 igual a menos 1 e M2 igual a 1, a gente também obtém Mzão igual a 0. Tá bom? Então a gente tem esses três casos. Então aqui vai ser diferente do que a gente fez anteriormente. Vai ter um termo a mais que a gente vai estar tendo que representar, que a gente vai poder representar o nosso cat 00, né? Então, quando a gente vai pegar a base da soma, a gente vai ter o J igual a 0, Mzão igual a 0 aqui. Beleza? E aí, isso aqui vai gerar para a gente o quê? Vai gerar alfa 0, 0, tudo bem? Foi o que a gente fez aqui, né? Mais um beta, 1 menos 1,
mais um gama menos 1, 1. Beleza? Então a gente vai abrir o cat 00 nesses outros três aqui da base J1, J2. Legal. E aí a gente tem o critério de normalização. Então aqui, normalização. Vai ser o quê? Módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado mais módulo de gama ao quadrado igual a 1. Esse método, né, da normalização e do critério de ortogonalidade, ele serve principalmente quando a gente tem esses três aqui, né? Quando a gente tem três cats que podem na combinação linear, dar o nosso cat que a gente está querendo descobrir. Quando a gente tem só dois cats, né, a gente pode utilizar simplesmente trocar os coeficientes e trocar o sinal de um deles. Beleza? Então, é tranquilo, né? Quando tem dois, né? A gente simplesmente pega, troca os sinais e os coeficientes que a gente já tem o critério de ortogonalidade correspondido, beleza? Agora, quando a gente tem três, aí a gente tem que fazer um pouquinho de conta, tá? Que é colocar mesmo no papel quem são esses critérios de ortogonalidade e de normalidade, tá bom? Agora, se a gente prestar atenção, a gente já fez outros dois cats da base J, Jotão, né, na base da soma, que tem emissão igual a zero, né? Tem emissão igual a zero. Aí, o que acontece? Né? Quando a gente tem essa emissão igual a zero, eles precisam ser ortogonais, tá? Por que eles precisam ser ortogonais, né? Porque lembra dos harmônicos esféricos? Os harmônicos esféricos eles têm que ser ortogonais, tá? E esse M, ele está querendo se referir a um momento angular, né? Então ele está querendo se referir a essa base que é ortogonal, beleza? Então por isso que a gente está utilizando esse critério de ortogonalidade. Legal. Então a gente viu que a gente tem os cats 2, 0, e a gente também tem o cat 1, 0. Esses dois carinhas aqui têm emissão igual a zero. Então a gente precisa fazer o produto interno com o nosso cat 0, 0. Então vai ser o quê? O 0, 0, produto com o 2, 0. Isso aqui tem que dar 0. E o cat 0, 0, produto com o 1, 0. Isso tem que dar 0 também. Beleza? E aí a gente tem três incógnitas, né? Que é alfa, beta e gama, e três equações, que é a de normalidade e as duas de ortogonalidade. Beleza? Para descobrir aí o que vai estar acontecendo. Desse carinha aqui, o que a gente vai descobrir? Quando a gente voltar para ver, a gente vai ver que todos eles têm um raiz de 6 aqui representando. E tem um 2 raiz de 6, que é representado nesse carinha aqui. Deixa eu ver se eu acho para eu mostrar aqui para vocês. 2. O 2, 0. Cadê o 2, 0? Achei. Não, mentira, não achei. Ah, tá nessa segunda folha aqui. Não. Ué, cadê? O 2, 0. Achei. Aqui, ó. O 2, 0, a gente conseguiu escrever ele desse jeito. Ele era 1 raiz de 6 menos 1, 1. 2 raiz de 6, 0, 0. E 1 raiz de 6, 1 menos 1. Então, quando a gente fizer o produto interno desse cara, a gente tem que bater exatamente com os alfas que a gente está colocando, né? Alfa, beta e gama que a gente está colocando. O alfa, a gente está representando junto com esse carinha aqui, com o 0, 0, que a gente colocou desse jeito, né? A gente colocou alfa, 0, 0. Então, vamos lá colocar, representar esse carinha com alfa, vai ser 2 vezes alfa sobre raiz de 6. E aí a gente tem o beta e o gama aqui. Então, esse produto interno, esse primeiro produto interno aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser alfa
2 sobre raiz de 6, mais beta 1 sobre raiz de 6, mais gama 1 sobre raiz de 6. Beleza? Isso aqui tem que dar zero. O outro carinha, o 1, 0, a gente também descobriu aqui, ele tá mais fácil, né? O 1, 0. Ó, o 1, 0, a gente sabe que ele é representado... Não, opa. O 1, 0, a gente descobriu que ele é... Quem? Cadê? Enfim, não estou achando aqui agora. Bom, o 1, 0, ele é o 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1, e 1 raiz de 2 é menos 1, 1, tá bom? Como ele tem essas duas representações aí... bom, tá aqui em cima, né? O nosso... Não, não tá não. Bom, eu perdi ele, não sei onde ele tá. Enfim, a gente não vai escrever esse nosso carinha aqui. O alfa, ele não vai estar aparecendo nesse nosso produto interno, se vocês observarem ele direitinho. Bom, deixa eu mostrar aqui, eu acho que tem aqui na aula 14. Isso, tem aqui, ó. O cat 1, 0, aqui, ele é 1 raiz de 2, menos 1, 1, menos raiz de 2, 1, menos 1. No nosso que a gente está fazendo, eu acho que só deu esse sinal trocado, porque é aquela convenção de sinais que eu expliquei para vocês. Mas aí, ó, vocês podem perceber que não tem cat 00 aqui, né? Não tem cat 00. Então, o alfa não vai aparecer, tá bom? Nesse nosso produto interno. E aí, como que a gente vai ficar nessa segunda equação? Vai ficar com beta 1 sobre raiz de 2, mais menos gama 1 sobre raiz de 2. Isso aqui tem que ser zero. Beleza? Então, a gente vai saber que o beta é igual ao gama por essa equação, né? Joga aqui em cima. A gente vai ter alfa 2 sobre raiz de 6, mais beta igual a gama, então mais 2 sobre raiz de 6 beta igual a zero. Então, o beta ele tem que ser menos alfa. Vamos colocar assim. Aí, pela normalidade, a gente vai ter beta ao quadrado mais beta ao quadrado mais beta ao quadrado. Por quê? Porque é o módulo, né, de cada um dos termos. Então, esse carinha aqui é o alfa ao quadrado mais o beta ao quadrado mais o módulo do gama ao quadrado. Só que gama é beta, né? E aqui o alfa é menos beta. Só que nesse caso aqui é o módulo, né? Então não tem problema aqui. Isso aqui tem que ser 1. Então aqui a gente tem 3 beta ao quadrado igual a 1. Então a gente vai descobrir que o beta ele é mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Tá? Então a gente descobre isso aí, que o beta é mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Mas aí a gente faz aqueles checklists lá para convencionar o sinal. Então a gente faz que o alfa, o beta e o gama tem que ser reais, que o maior valor tem que ser positivo, só que todos os valores são iguais nesse caso. Então a gente faz aquele nosso check, né? Que o M1 tem que ser igual ao J1. Então M1 tem que ser 1. Aí o M2, vou colocar aqui, J1, né? O M2, ele tem que ser o J menos J1, tá? Então, como que a gente vai descobrir o sinal desse carinha? O cat 1 aqui, J 0 menos 1, então o M2 aqui, 0 menos 1, 1. Beleza? Menos 1, né? O 0 menos 1, a gente tem M2 igual a menos 1. Então, aqui, o cat 1 menos 1, tá? Ele precisa ser positivo. Beleza? Esse carinha aqui tem que ser positivo. Legal. Então, a gente vai ter aqui o beta positivo
para esse carinha aqui, né? Porque esse carinha aqui já é o do beta. A gente fez aqui, na nossa representação, o nosso cat 00, o beta, ele está acompanhando o cat 1 menos 1. Então, esse beta aqui, ele tem que ser positivo, porque ele está acompanhando esse carinha aqui que a gente achou que tem que ser positivo. Então, se o beta é positivo, o gama é positivo também. Então, o alfa que é o negativo, né? Porque o alfa é menos beta. Beleza? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso cat 0, 0, sendo igual a 1 sobre raiz de 3. Aí, o 1 menos o 1, que a gente descobriu que tem que ser positivo, né? Mais 1 sobre raiz de 3. Aí aqui é o menos 1, 1, porque aqui o gama é igual ao beta. A gente descobriu que gama é igual a beta. Então, se o beta é positivo, o gama é positivo. Menos, porque a gente descobriu que o alfa é menos beta, 1 sobre raiz de 3, o 0, 0. Beleza? Então, o nosso cat J igual a 0 e M igual a 0 vai ser a combinação linear desses carinhas aqui. Beleza? E agora, só para finalizar, eu queria dar uma visão para vocês, né, de que o que está significando isso aí, né? Se a gente aplicar, por exemplo, esse nosso cat aqui, que foi o último cat que a gente descobriu, né, que totalizou os 9 que a gente descobriu, se a gente aplicar ele com um BRA Rzinho 1, Rzinho 2, a gente vai ter as nossas funções, né? R e as nossas funções dos harmônicos esféricos. Então, se eu fizer isso aqui, ó, fizer R1, R2, por exemplo, nesse nosso cat 0, 0 aqui, né, que é a soma do nosso momento angular, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa função aqui, que é RK1, né? 1 por quê? Porque o L é igual a 1, né? O J é igual a 1, né? O momento angular orbital está sendo igual a 1 nesse caso. Então, RK1, né? R1 vezes, vou colocar aqui até a K1 também, né? 1R, K2, 1, 1 porque o J2 também é 1, tá? Só que esse carinha aqui, ele é função do R2, beleza? Vezes o quê? 1 sobre raiz de 3. Aí, por que esse 1 tá 1 sobre raiz de 3 aqui? Porque a gente tem que o nosso cat 00, ele só tem multiplicações por 1 raiz de 3. Então, coloquei em evidência. 1 raiz de 3. Aí, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter o yzão 1, 1, aqui de θ 1, φ1, vezes quem? Vezes o y menos 1, 1, θ2, φ2, tá? Por que isso aqui? Porque esse yzão aqui, ele representa o J1, né? Que é o L1, igual a 1, e esse aqui representa o J2, né? Que também é igual a 1, né? O L do o J2 é o L igual a 1 também, tá? E aqui representa os M's de cada um deles. Ó, M1, M1 igual a 1, M2 igual a menos 1. O que é isso? É o nosso primeiro cat aqui. M1 igual a 1, M2 igual a menos 1. Beleza? Legal. E aqui o θ1 φ1 representa que é o J1, né? E o θ2 φ2 representa que é o J2, tá? Aí a gente tem mais o quê? Yzão é menos 1, 1, né? De θ1 φ1. Yzão é menos 1. Opa, desculpa, mais 1. 1 aqui de θ2
φ2 menos o yzão 0, 1 de θ1 φ1, yzão 0, 1, θ2 φ2. Beleza? Então, esse catch aqui, se a gente aplica o R1, R2 nesse carinha aqui, a gente simplesmente vai estar obtendo as nossas funções aqui, tá bom? Só que daí é a multiplicação delas aqui, porque a gente está misturando os espaços, beleza? A gente está fazendo um produto dos espaços, tá bom? Legal. Eu queria fazer o exercício 1 do Coin também, mas essa abertura demanda muito tempo, né? Demandou bastante tempo aí, então acho que eu vou encerrar por aqui. Depois a gente pode fazer o exercício 1 do Coin também na próxima aula, que ele é mais rapidinho. Ele tem a ver bastante com essa aula de soma, né? Para a gente conseguir achar a soma de momentos angulares, mas não tem nada a ver abrir eles na nossa base de J1, J2. Tem mais a ver com determinar quem é o Jotão e quem são os valores possíveis desse Jotão. Beleza? Legal. Depois a gente faz ele semana que vem, que eu acho que ele é bem rapidinho. Tá bom? Valeu, Então, galera. Vou parar de gravar aqui. então